Eu vou começar falando sobre um assunto que é bastante discutido hoje em dia, que é a questão da previdência. Então, o que é a previdência? Previdência é um investimento de longo prazo, pensando em 10, 15 anos, pensando em aposentadoria, e é um investimento muito bom. Mas o que me preocupa? Tem um número que espanta, que é justamente essa questão que você tem mais de 800 bilhões de reais concentrados entre os 5 maiores bancos hoje. E isso é muito preocupante, porque a rentabilidade que esses fundos de previdência dos grandes bancos apresentam é muito aquém do esperado. Então, isso, querendo ou não, gera um certo preconceito dos investidores junto a um investimento como a previdência. E, na verdade, é o contrário. Existem fundos com gestão ativa, um portfólio espetacular, que fazem muito sentido a gente seguir. E exatamente por esse ponto que esse assunto ele tem que ser muito bem analisado. Então, entrando no assunto previdência, falando sobre as estruturas, a gente tem o VGBL e o PGBL. Qual a diferença entre os dois? Vamos começar pelo V. O VGBL é como se fosse um fundo de investimento para longuíssimo prazo, digo 10, 15 anos. Então, dependendo da tabela de imposto de renda que eu vou falar mais para frente, você tem as tributações equivalentes. Aí você tem o PGBL, que é nada mais do que recomendado para quem faz a declaração completa de imposto de renda. O V é recomendado para quem faz declaração simplificada e o P para quem faz declaração completa. Então, no PGBL, a gente tem um abatimento de 12% da renda bruta tributável. Então, vamos falar, por exemplo, um investidor ele possui 100 mil reais de renda bruta tributável anual. Se você faz um PGBL, 12% desse valor vai ser direcionado a um fundo de previdência e no final das contas a declaração ela é sobre os 88 mil reais. Então você tem um benefício tributário significativo. Então os 12 mil vão estar investidos no fundo e a outra parte você vai declarar. Então você vai pagar os 27,5 sobre um valor muito menor do que você pagaria. Em relação à tributação, no PGBL a tributação é sobre o total investido. Quando a gente fala de um VGBL, a tributação é sobre o rendimento. Então, essas são as estruturas, V e P. Quando a gente fala de tabela, né, o tipo de tributação, a gente tem progressivo e regressivo. O progressivo ele é recomendado para quem tem uma renda bruta tributável abaixo de 50 mil reais ou que quer fazer um resgate muito rápido de uma previdência. Que na verdade não é muito recomendado um fundo previdenciário para quem quer resgatar rapidamente, né? Mas então o progressivo ele fica restrito a essas condições. Em qualquer outro caso, eu sempre vou recomendar um regressivo. Então, regressivo, a alíquota tributária ela vai reduzindo de acordo com o horizonte de tempo. Então, começa em 35% e depois de 10 anos a gente chega na alíquota mínima de 10%, tá bom? Então, esses são os tipos de tributação junto com as estruturas dentro de uma previdência. Qual que é a diferença da gente ter um investimento em previdência ou a gente ter um investimento em tesouro, em CDB, LCA, LCI? Você tem alguns diferenciais, tá? Então, previdência, eu cito 3. Primeiramente, a questão tributária. Em um fundo de previdência, no caso de uma tabela regressiva, depois de 10 anos, a gente chega numa alíquota de 10% sobre o rendimento. No caso de tesouro, CDB, depois de 2 anos, a gente chega na alíquota mínima de 15% sobre o rendimento. Então, primeiro que a previdência ela é menos tributada, né, depois de um horizonte de tempo. Segundo ponto, quando a gente precisa fazer uma movimentação, surgiu uma oportunidade nova no mercado que faz sentido seguirmos, na previdência a gente consegue fazer a portabilidade interna. Que a portabilidade interna a gente migra de um fundo para outro sem ter nenhum custo inserido. É um procedimento 100% gratuito. Já no tesouro ou CDB a gente precisaria resgatar, pagar imposto de renda, no próprio fundo, né? Um fundo de renda fixa, fundo DI, a gente resgata, paga imposto de renda e reinveste, tá? Isso para qualquer fundo. Então esse é outro ponto. E terceiro, a questão sucessória. Então, questão sucessória, o que é isso? Quando ocorre algum óbito, por exemplo,
Em um fundo de previdência, você tem a questão sucessória. Você tem os seus beneficiários, que você escolhe quando você faz a contratação de um fundo. Então, é muito mais simples e menos moroso do que você ter um CDB, LCA, LCI ou qualquer outro investimento, porque você tem que abrir um inventário, é um procedimento que acaba demorando muito mais. Então, isso é fundamental. Quarto ponto, importante, não tem come-cotas. Uma previdência não é tributada pelo come-cotas, tá bom? Então, esses são os diferenciais de uma previdência para outros ativos, tá? Qual que é o procedimento que nós mais fazemos hoje em dia? A portabilidade. Tá? O que é a portabilidade? Os clientes abrem a conta, poxa, Lucas, tem um fundo que está rendendo muito mal, quero mudar, mas não queria resgatar para ter que pagar imposto de renda. Então a portabilidade ela surge justamente como uma solução a isso. A portabilidade, nós migramos de um fundo para outro, mantendo o prazo, ou seja, tenho um fundo no banco há 5 anos, vou continuar tendo há 5 anos em relação à tabela de IR, né? A única coisa que vai mudar é que você vai migrar para um plano muito mais ativo em termos de gestão, em termos de propensão a ganhos, exposição. Então acaba fazendo muito mais sentido. Eu costumo definir a portabilidade, faço uma analogia. A gente tem um plano de celular, trabalhamos como operadora e não estamos satisfeitos com essa operadora, mas queremos manter exatamente o mesmo número. Então a gente muda para outra operadora, mantendo o mesmo número. A portabilidade é isso. Você tem um fundo que ele não rende bem, ele não te entrega resultado, você quer migrar para outro mais performático, então a gente migra de um fundo para outro, visando esse ganho mais significativo. Então, entrada nos fundos da XP, a partir de R$5.000 a gente já consegue acessar algumas opções.